Quantas coisas você já deixou de fazer porque imaginou o pior cenário antes mesmo de tentar? Mas e se eu te dissesse que talvez você não esteja travada por falta de capacidade, mas sim pelo medo de errar? E talvez agora você esteja pensando que não é medo de errar. É porque você ainda não tem aquele curso, não tem aquela câmera, não tem o recurso XYZ. Mas será que realmente é isso? Ou essas são apenas algumas desculpas que te deixam na sua zona de conforto? Porque assim, claro, você não tenta, você não se arrisca. Você não se expõe à possibilidade de te verem tentar fazer algo novo, ou até mesmo falhar. Eu sei que pode ser difícil ouvir isso, porque eu tô falando isso pra você, mas também serve pra mim. Porque apesar de ter começado a me expor um pouco mais aqui na internet, eu preciso manter uma certa constância, apesar dos resultados. E eu sei como pode ser desanimador não ter recursos para conseguir entregar algo da forma como você gostaria, ou até mesmo não ter o resultado que a gente imaginava. E querendo ou não, os resultados que a gente tem faz com que surjam pensamentos positivos ou negativos sobre o nosso trabalho. E isso pode te impulsionar a fazer com que analise o que você pode mudar ou te paralisar. E querendo ou não, o mais comum é que você paralise. E não apenas pelo erro, pelo medo de errar, mas porque você tem medo do julgamento, da vergonha, do olhar do outro sobre você. E talvez você não tenha começado até hoje o seu projeto porque não quer parecer iniciante. Você tem medo de tentar e não acertar de primeira. Só que convenhamos, isso é quase impossível, né? Todo mundo começa como um iniciante. E claro, não é legal errar. A gente sempre quer acertar. Mas é com os nossos erros que a gente aprende. É nos movimentando e vendo como a gente pode melhorar que a gente vai se lapidando. Porque você já parou para pensar quantas oportunidades você já perdeu tentando esperar o momento ideal? Ou então, quantas vezes você já adiou algo que queria muito só porque você tinha medo de não ficar impecável? Mas calma, isso não acontece só com você. Acontece com a maioria das pessoas, inclusive. Porque o nosso cérebro interpreta o erro como uma ameaça. E quando isso acontece, é como se ele ativasse a ansiedade. E aí surgem pensamentos como: eu sou uma farsa, vão rir de mim, não vai dar certo. E aí, para evitar esse desconforto, você evita agir. Só que quanto mais você evita, mais você reforça para você mesma que realmente você não consegue. E isso acaba virando um ciclo. E esse ciclo ele se repete por dias, por meses e até mesmo por anos. Só que tem uma coisa: apesar de adiar tá te deixando confortável nesse momento, esse medo pode estar te custando a vida que você queria estar vivendo. Porque você sabe que viver assim pode estar te custando projetos, oportunidades, a sua própria autoestima, sua liberdade, sua realização. E tudo isso porque você talvez esteja esperando uma sensação de estar pronta que não vai chegar. A gente tem essa ilusão de que um dia a gente vai acordar com coragem, com confiança, com tudo funcionando, mas eu sinto em te dizer, isso não acontece. Porque esse sentimento, essa sensação, ela não vem antes de fazer. Ela surge com o movimento, com a prática, com o erro. Enquanto você espera se sentir pronta, a vida ela continua acontecendo. E cada dia que você espera esse sentimento aparecer, você se distancia um pouco mais da vida que você poderia estar vivendo. Porque o medo ele nunca vai desaparecer completamente. E para amenizar ele, você vai precisar agir com coragem. Não precisa esperar ele sumir para começar, porque ele não vai sumir. Você só precisa dar o primeiro passo. Mesmo que pareça pequeno, mesmo insegura, mesmo com medo, porque só assim ele vai diminuindo. Inclusive, provavelmente você já tenha ouvido falar que não é na zona de conforto que a gente evolui, né? Porque se a gente está muito confortável onde a gente está, a gente não muda nada. A gente apenas mantém os nossos comportamentos. Mas se você quer mudar seus resultados, você precisa mudar a forma como você pensa e a forma como você vive. Porque para você evoluir, você precisa mudar. E nesse período você passa por algumas fases. Não sei se você já viu essa imagem, mas essas são as fases que você vai precisar passar para você crescer de fato, para sair da sua zona de conforto e entrar na zona de crescimento. A primeira coisa que você vai precisar fazer é parar de achar desculpas para não fazer o que você precisa. Você precisa se colocar em movimento e fazer com os recursos que você tem mesmo. Isso, inclusive, vai até te ajudar a desenvolver mais a sua autoconfiança. Além disso, você precisa começar a filtrar as opiniões que te afetam. E eu sei que esse talvez seja algo um pouco mais difícil. Mas você pode filtrar se perguntando: essa pessoa é alguém que eu realmente admiro? Ela está dando uma crítica construtiva ou apenas criticando? Eu pediria um conselho para essa pessoa? Porque muitas vezes você está deixando a sua vida ser guiada por comentários de pessoas que nem fazem parte da sua jornada. Não vivem o seu sonho e não pagam o preço daquilo que você quer construir. E quando você tem clareza, tem um filtro em relação a essas opiniões,
E principalmente quando você se conhece, sabe onde você quer chegar e segue em frente apesar do medo, as opiniões dos outros deixam de ter esse peso. E você simplesmente segue o seu objetivo. E depois que tudo isso acontece, você entra na zona de aprendizado, que é quando você já de fato está em movimento e acaba lidando com os desafios e problemas que surgem. Assim você vai adquirindo novos conhecimentos, novas habilidades, e com isso você vai percebendo que a sua zona de conforto ela está se estendendo. Então, o que antes era algo visto como muito difícil, nessa fase você já enxerga como algo que faz parte da sua rotina, que apesar de ter alguns obstáculos, já não é algo tão difícil como no início. E com isso, com esses novos aprendizados e sabendo lidar com os problemas e os desafios que surgem, você entra na zona de crescimento, onde você encontra o seu propósito, conquista seus objetivos, busca novas metas e realiza seus sonhos. Mas claro que não é porque você chegou na zona de crescimento que significa que você não vai precisar mais lidar com desafios. Até porque talvez o próprio crescimento exija que você comece coisas novas. E sinceramente, pensa bem. Por mais que isso pode te assustar de certa forma, você pode simplesmente lembrar que você já passou por todas essas zonas e que você pode fazer isso de novo. Porque apesar de ser algo diferente, você já passou por todas essas fases e agora pode ser mais fácil por você já entender essa trajetória. E eu sei que para você sair da zona de conforto exige coragem. Mas coragem não é ausência de medo. A coragem é agir apesar dele. Inclusive, sempre que surgir aquela vozinha do medo, te dizendo que você precisa de tudo perfeito para fazer o que você precisa, se lembra que o que você realmente precisa é começar com o que você tem e dando o seu melhor. Porque o medo de errar, ele sempre vai tentar te convencer do contrário. Ele vai dizer que você precisa de mais tempo, mais preparo, mais conhecimento, mais ferramentas. Mas na verdade, ele está tentando te proteger da sensação de desconforto. Só que esse conforto, esse pensamento de depois eu faço, é exatamente o que está te impedindo de crescer. E se esse medo estiver custando a vida que você poderia estar vivendo? Já parou para pensar nisso? A gente fica acreditando que um dia vai acordar com a sensação diferente, como se algo dentro da gente dissesse: pronto, agora vai. Agora eu tô pronta, agora eu sei tudo, agora eu tenho tudo, tô confiante o suficiente, vou começar. Mas esse momento ele não chega e nunca vai chegar, porque você só vai se sentir confiante depois de você fazer. Você só se sente capaz depois de tentar. Você só se sente preparada depois de viver a experiência. E talvez você nem perceba, mas cada dia que você adia, você reforça para o seu cérebro essa ideia de que eu não dou conta. Só que você não vai se sentir pronta antes de começar. Você só vai se sentir pronta porque você começou. Então, pensa no que você quer fazer há muito tempo e sempre adia por medo de errar ou por medo do que vão pensar sobre você. Lembrou de alguma coisa? Agora escolhe uma dessas coisas. Escolheu? Agora eu quero que você desmembre essa ação em micropassos. Por exemplo, você quer começar a treinar? Separa a roupa de treino. Você quer começar a postar conteúdo? Escreve o tema do vídeo agora. Você quer começar a mudar a sua alimentação? Coloca na sua lista de supermercado uma comida saudável para começar a comprar. Você quer estudar? Separa o material que você precisa agora. Algo realmente fácil de ser feito, que não tem desculpa para não fazer. Depois, quando você perceber uma certa resistência de fazer o que precisa e perceber que é o medo surgindo novamente, se pergunta: se eu errar, o que realmente acontece? E o que acontece se eu não fizer nada? Provavelmente você vai perceber que se você não fizer nada, nada vai mudar. E que se você fizer e errar, você vai aprender algo. Então provavelmente você vai fazer. E lembra que eu falei para você quebrar sua tarefa em várias partes pequenas para ser mais fácil de você fazer? Então, vai lá e faz agora. Se você estiver vendo esse vídeo tarde ou realmente não tem como fazer agora, eu quero que você coloque um alarme no seu celular com o nome do que é para você fazer. Porque eu não quero que você adie mais. Porque eu acredito que se você entrou nesse vídeo, foi com a intenção de avançar. Foi com a intenção de você se movimentar para conseguir realmente conquistar seus objetivos e seus sonhos. Então lembra, você não precisa se sentir pronta para começar. Inclusive, talvez você só precise estar insatisfeito o suficiente de se manter no mesmo lugar. Porque às vezes não é coragem que falta, não é motivação, não é tempo, nem recurso. É só que você ainda está confortável no lugar que você está. E eu sei que dói ouvir isso, mas é verdade. A mudança ela só acontece quando ficar onde você está se torna mais pesado do que arriscar algo novo. E quando esse incômodo cresce
Quando a sensação de não é isso que eu quero pra mim começa a apertar, quando você percebe que repetir os mesmos hábitos está te custando a vida que você realmente deseja viver, é aí que você começa a se movimentar. Porque chega um momento em que a gente não aguenta mais se decepcionar com a própria inércia. Não aguenta mais prometer e não cumprir. Não aguenta mais ver a vida passando e perceber que ainda está no ponto de partida. E é exatamente nesse ponto de insatisfação, quando você olha para a sua vida e pensa, não dá mais para ser assim, que nasce a verdadeira mudança. E eu sei que não é algo agradável de se ouvir, de reconhecer isso, mas é a realidade. É quando a gente está realmente insatisfeita que a gente começa a mudar. E talvez você esteja nesse exato momento, entre o medo e o desejo, entre a dúvida e a vida que você quer viver. E se tiver, isso não é um problema. Encare isso apenas como um sinal de que você pode ser e fazer mais, tá bom? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, se fez você pensar diferente, ou sentir que é capaz de pelo menos dar o próximo passo. Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, porque assim você já me ajuda a entender se esse vídeo foi útil pra você. Inclusive, comenta aqui qual que foi o micropasso que você decidiu fazer pra eu saber, tá bom? E claro, se lembra, você não precisa estar pronta, você só precisa começar, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!